Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus abençoe ricamente o seu dia. O nosso tema é por demais contundente. Nós estamos falando sobre o juízo final. Não estamos fazendo nenhuma alusão ao tempo que nós estamos vivendo, mas nós estamos examinando as Escrituras Sagradas. E para que você, às vezes você nunca leu a Bíblia, nunca se interessou, você pode até ser desviado, mas lá em Hebreus 9, 27, está assim escrito, eu queria que você guardasse isso por resto da sua vida. E assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então não existe nenhuma possibilidade, de acordo com as Escrituras, para quem crê nas Escrituras, de nós termos uma outra vida. Então, de acordo com a palavra de Deus, a quem nós tributamos a nossa confiança, a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido em todos os tempos, e ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, tudo está escrito, vem acontecendo. Lá em Romanos 5, 12, fala que o preço do pecado é a morte, que o plano de Deus original não era para nós morrermos. Deus não se agrada com a morte por isto. E por que isso ocorreu? Pelo pecado de Adão e Eva, que é a raça humana, tem a mesma estrutura. Se nós estivéssemos no lugar dele, nós iríamos cair também. Como Deus respeita o livre-arbítrio, ele permitiu que os anjos que ele criou antes tivessem também o livre-arbítrio. Um terço caiu e formou o reino das trevas. Então nós estamos falando de dois reinos claramente identificados nas Escrituras e que você próprio sabe quando você está no reino da luz e no reino do mal. No reino da luz você tem paz, tem alegria, tem bênção. Agora, você está assistindo esse vídeo, de uma forma ou de outra, você está tendo um compromisso com a palavra. Lá em Lucas, capítulo 12, fala assim que de todos serão cobrados conforme lhe foi dado. Então, na medida que você está recebendo uma palavra, seja de quem for, você está recebendo, você vai prestar conta com ela. Nós somos salvos pela fé. Tudo na vida é pela fé, inclusive a nossa salvação. Eu quero dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Contudo, existem pessoas que não compreendem e não conseguem discernir entre acreditar e ter fé. São coisas diferentes. O que é acreditar, então, pastor? Acreditar é quando você olha para a natureza, você vê o perfume de uma flor, você vê o sabor de uma fruta, você vê o mar, o céu, a lua, as estrelas, e você olha naquilo, naquela perfeição de uma flor, do sabor de uma fruta, e você fala, meu Deus, alguém muito grandioso criou isso tudo. Até por uma questão de lógica. Você creu, então acreditar é diferente, porque a fé é do Espírito, e o que comunica com Deus não é a nossa alma. Para você entender bem, você tem uma alma que estão centradas as suas emoções e o seu livre-arbítrio onde você escolhe. E você tem o Espírito de Deus que se comunica com Deus. Na medida em que você está nos assistindo, nós estamos nos comunicando o teu espírito humano com o meu espírito humano. Você pode estar recebendo a palavra ou não, mas o Espírito está falando ao teu espírito, porque Deus entrega oportunidades para todos iguais. Veja um exemplo de Davi no Salmo 42, 6, que ele tem um confronto com a alma dele. A própria palavra fala que o nosso espírito e a nossa alma, eles se dividem. Eu mesmo, quando eu tenho uma atitude ridícula, mesquinha, miserável, o meu espírito, por eu ter muito tempo de oração, não por mérito, mas é porque a gente alimenta muito o espírito, fala, mas que coisa miserável é essa? E Davi disse para a alma, porque está abatido a minha alma, levanta, Deus vai nos abençoar.
Ou mesmo nesse momento de que nós atravessamos, o Espírito está falando, não, isso é um período. Tá? As estações têm um período. Então nós temos que nos levantar. Isso é o Espírito que anima a alma. Então você pode ter confronto, de repente você é um pecador, contumaz, um adúltero, uma pessoa que vive fora da palavra de Deus, que não acredita, mas o teu espírito está ouvindo agora a palavra. Então nós estamos falando do juízo final. Agora vamos fazer um confronto com a palavra de Deus. Você que crê, você às vezes pode ser evangélico, católico, espírita, seja o que for, mas você fala, eu não tenho dúvida da Bíblia, será que é isso mesmo? Então vamos fazer um confronto. Aquilo que você não tem coragem de confrontar, você nunca vai conseguir mudar. Nós precisamos de confronto. Confrontar não é afrontar é ofender o outro. Confrontar, vamos ver a verdade. Lá em Gênesis 3,15, depois você lê, está assim escrito, que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então veja que desde aquela época Deus já tinha um plano para que Jesus viesse para vencer, desfazer as obras do diabo. Em Isaías 7,14, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, um pouco mais, um pouco menos, ele profetiza assim, e uma virgem conceberá um filho e se chamará Emanuel, que significa Deus na terra. Jesus veio na terra como Deus. Jesus, quando veio, quando ele fazia milagres, ressuscitava mortos, curava enfermos, curava cegos, o que ele andava sobre as águas, ele estava se apresentando como Deus. Quando ele tinha fome, cansaço, foi para a cruz, ele foi como homem. Então, ele veio de acordo com a palavra. Daniel 12, que eu gosto sempre de fazer uma referência, porque já é o Velho Testamento, para a pessoa não pensar que nós estamos só no Novo. Daniel fala que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Ele fala que no final dos tempos, no juízo final, alguns iriam para o terror eterno, aqueles que se perderiam, e os salvos pela glória eterna, aqueles que o nome deles fosse encontrado no livro da vida. Você pode ler. Agora, se você quiser confrontar mesmo, a partir de 1914, mais ou menos, que saiu o primeiro carro, mais ou menos. O primeiro carro, hein? Você é da geração nova, talvez você não saiba disso, mas só você consultar. Não existia nenhum carro. Então a ciência começou a multiplicação. As guerras, houve guerras, rumores de guerra, mas os terremotos iam se multiplicar. E se você pesquisar, você vai descobrir que daquele período para cá houve 90% mais terremotos do que em todo o período anterior. Então a palavra, ela se cumpre até as vírgulas. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo eterno, e ele diz, passarão os céus e terras, mas minhas palavras não passarão. Agora, vamos para um quarto ponto. A palavra fala lá em Mateus 24 que haveria um esfriamento do amor. Você crê nisso? Você está experimentando esse esfriamento? Por exemplo, pais falando com os filhos através do telefone dentro de casa, não tem uma comunicação, não tem um abraço. Agora, com isso tudo, surgiu agora o entretenimento. As indústrias de entretenimento estão investindo porque descobriram o nicho de muito lucro. As pessoas começaram a enveredar muito para os entretenimentos e o amor diminuiu. Agora, para você ter um dado muito interessante, nós trabalhamos com casos de recuperação, nós temos uma proximidade com essas pessoas e, por exemplo, o médico, especialista nessa área, ele nos informava o seguinte, para você ter ideia o que acontece quando uma pessoa envereda pelo vício, vamos imaginar, você começa, não, eu estou bebendo socialmente, só que aquele primeiro gole leva a pessoa para drogas, e quando ele está enterrado nas drogas, agora, para você entender bem, um exemplo forte aqui, você tem, qual a pessoa que você mais ama hoje? Vamos dar um exemplo de mãe, que é o maior amor. Claro que tem outros amores, mas o de mãe é aquele que vive com a mãe, sabe do que eu estou falando. Uma pessoa normal, esse médico explicava para nós, numa escala de 0 a 30, 27% do amor era dedicado à mãe, o resto era para todas as outras coisas.
Agora, ele mostra para nós o que acontece com o drogado, destruído pelas drogas, destruído pela pornografia, destruído pelos vícios. Essas pessoas, ele inverte o gráfico. Ele passa a ter 27% de amor à droga e sobra 3% para sua mãe, que é o exemplo que nós estamos dando. Então, por que ocorre um filho assassinando a mãe em alto estado de droga? São essa situação que eu estou colocando para você e você está entendendo. Então, o amor diminuiu por isto, porque foi deixado a prática natural das coisas. Agora, um outro ponto, último ponto, o que nós entendemos é que os salvos, as pessoas que vão se salvar no juízo final, que é o nosso tema, juízo final, essas pessoas, eles nascem 2 vezes e morrem uma. Eles nascem no nascimento natural, quando você nasce. A data mais importante da nossa vida é quando nós nascemos, quando nós casamos, quando nós morremos, são a mais significativa. Então ele nasce uma vez, ele nasce 2 vezes, porque ele nasce de novo. Eu, por exemplo, nasci com 37 anos, quando eu conheci Jesus, quando mudei minha vida. Conto milhares e milhões no mundo inteiro, às vezes intelectual, não intelectual, ateu, seja quem for. Eles tiveram um encontro real com Jesus, não é uma religião. Nós costumamos dizer que a religiosidade ela forma pedintes, mas a palavra de Deus que nós estamos falando, ela forma obreiros da seara que levam a palavra. Então, ele morre uma vez só, depois ele entra nas bodas do Cordeiro, na eternidade, para a glória eterna, conforme Daniel falou aqui. Os perdidos, ele nasce uma vez e morre 2, porque eles passam pela segunda morte, que eles vão para o reino que eles escolheram. Agora, o mais impressionante disso tudo é que o inferno nunca desbasta. O inferno tem uma estrutura para receber quantos desejarem por ele. É a porta larga onde não tem, tudo pode, não tem nenhum problema. Essa é a porta larga que conduz à perdição. E muitos entrarão por ela, porque é mais fácil, você tem muito mais alternativa. E ali a pessoa está, hoje eu estou fazendo um confronto com você. Lá em Isaías 1,19 fala assim: se quiserdes e obedecerdes, tereis o melhor desta terra. Sabe o que é o melhor? É porque tudo flui, tudo é alegria, tudo é bênção, a paz de Jesus, você abraça as pessoas, você ama, você perdoa, você se perdoa e você tem uma vida íntegra no altar de Deus. 1 João 7 fala que nós temos que andar na luz, porque Ele está na luz. E o que é andar na luz? É ter comunhão uns com os outros. A comunhão começa dentro de casa, não é na igreja. Aquele que tem comunhão na igreja e não tem comunhão em casa é pior do que os incrédulos. Então, essa comunhão, você tem que amar o teu próximo mais próximo. Ali que começa a bênção na sua vida. E assim, você vai compreendendo que é preciso cuidar e entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E nós estamos em um período. Agora, quem serão salvos? Serão todos aqueles que se redimiram. Porque eu quero que você guarde essa frase final. No céu não entrarão católicos, evangélicos, espíritas, não entrarão hipócritas, aqueles que amam e praticam a mentira, não entrarão muitas pessoas, não entrarão religiosos, não entrarão o ladrão, o assassino, a palavra fala isso, mas entrarão os remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, por pior que seja o seu quadro, você entrará remido pelo sangue do Cordeiro. Então, você precisa aceitar no teu coração a Jesus como teu Salvador, crer na ressurreição, alimentar o teu espírito, enfrentar a sua alma, para que o inimigo não venha lhe tragar para as trevas. Que Jesus te abençoe. Se você foi tocado, transmita esse vídeo para outras pessoas, compartilhe, faça comentários, porque Deus tem nos colocado à disposição para estar levando mensagens que edificam
e que nós possamos estar levando para pessoas para o reino de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pelos seus comentários, por toda a audiência que nós estamos tendo, mas compartilhe, participe. Você faz parte dessa história e um dia nós estaremos na glória. Até breve.